Oi, amigas! Olá, amigos! Tudo bom? Eu espero que sim! Hoje, nosso tema é a vida de Quinto Varro, que está no romance Ave Cristo, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Separa um lencinho aí, porque essa história é muito emocionante. Antes de começar, alguns avisos. Nada substitui a leitura completa de um bom romance espírita. Aqui nós teremos apenas um resumo. Se você ainda não leu Ave Cristo e faz questão de ser surpreendida, deixa para ouvir essa palestra, esse resumo depois. Mas, se você já leu e quer relembrar ou quer um incentivo para ir para o livro, então fique à vontade. Esse romance tem muitos personagens, ou seja, muitas pessoas, porque é uma história real. Então, eu vou sempre repetir quem é quem para ninguém se perder, tá bom? Vamos lá. Estamos no plano espiritual. Quinto Varro conversa sobre uma questão muito importante com seu amigo Clódio, que é um espírito bem mais elevado do que ele. Quinto Varro pede para reencarnar junto a Tassiano, um espírito naquele momento também desencarnado que já foi seu filho na Terra e que estava muito afastado do caminho do bem. Clódio, então, dá a Quinto Varro 100 anos na Terra para que, através do seu exemplo, da sua renúncia, do seu amor, ele consiga despertar o coração do filho para o bem. E assim fica combinado. Os dois, Quinto Varro e Tassiano, irão reencarnar novamente como pai e filho. Anos se passam. Estamos agora no Império Romano, na cidade de Roma, em 217 d.C. Quinto Varro, já reencarnado, é um jovem casado com Cíntia e pai de Tassiano, seu filhinho de apenas 1 ano. Quinto Varro era pobre, muito instruído, trabalhador e cristão. Vale lembrar que naquela época os cristãos eram perseguidos e mortos pelo governo. Quinto Varro convida a esposa Cíntia para ir com ele a uma palestra de Apio Corvino, cristão que está de passagem por Roma, vindo das Gálias, ou seja, onde hoje é a França. Cíntia acha um absurdo o marido ser cristão, se recusa a acompanhá-lo e não quer nem ouvir falar nisso. Quinto Varro, então, vai até onde seria a reunião, mas descobre que ela acontecerá no dia seguinte. Ele fica lá um pouco e volta para casa cedo. Quando ele chega em casa, ele ouve vozes no quarto do casal e percebe que Opílio Vetúrio estava lá com sua esposa Cíntia. Opílio era chefe de Quinto Varro, dono daquela casa em que ele morava e primo de Cíntia. Opílio ficara viúvo recentemente e tinha filhos gêmeos, Helena e Galba, que tinham a mesma idade de Tassiano, o filho de Quinto Varro e Cíntia. Ouvindo a conversa dos dois, Quinto Varro descobre que há 6 meses Cíntia era amante de Opílio. E Opílio está propondo a Cíntia o seguinte: ele iria oferecer a Quinto Varro a quitação de todos os seus débitos e arranjar para ele um trabalho bem longe dali. Desse modo, com o marido sumido no mundo, ela poderia se casar com Opílio e os 3 pequeninos, Tassiano, Helena e Galba, seriam criados por eles. Quinto Varro, depois de ouvir esse plano, se afasta horrorizado, vai para a rua. Como proteger o filhinho? Como perdoar a esposa? Como lutar contra um homem tão poderoso como Opílio Vetúrio? Quinto Varro só volta para casa ao amanhecer. No dia seguinte, ele vai em busca de consolo com seus irmãos em Cristo. Após a reunião da noite, comandada por Apio Corvino,
ele fica a sós com Corvino e um outro amigo e conta para os dois tudo o que tinha acontecido. Apio Corvino o aconselha a não condenar a esposa, a meditar, a colocar em prática as palavras de Jesus. Embora muito magoado, Quinto Varro não deixa que Cíntia perceba nada de diferente no seu comportamento. Ele então vai procurar pessoalmente Opílio Vetúrio, o amante da sua esposa e seu patrão, e pede demissão, falando que tinha necessidade de renovação, queria procurar outro trabalho em Roma. Opílio aceita, o trata muito bem e mais, dá a ele a quitação de todas as suas dívidas. Isso deixa Quinto Varro envergonhado. Enfim, ele tenta achar um trabalho honesto, mas não consegue. E aí um dia ele encontra um conhecido, Quinto Varro, encontra um conhecido chamado Flávio Súbrio, velho soldado de reputação duvidosa. Flávio oferece a ele um trabalho, diz que sabe que ele é cristão e que precisa de um mensageiro para levar uma documentação importante para Cartago. Essa mensagem tem o nome de 500 cristãos que irão ser perseguidos lá. Então, se ele aceitar ser o mensageiro, ele pode, antes de entregar a mensagem para as autoridades locais, avisar os companheiros de fé que eles seriam perseguidos para que eles pudessem fugir. Quinto Varro aceita o trabalho e ainda consegue, com o ok de Flávio Súbrio, dar uma carona no navio a Apio Corvino, que estava mesmo tentando ir para o mesmo destino. E assim todos embarcam. É tarde da noite. Quinto Varro está lá fora no convés orando, pensando na vida, quando Flávio Súbrio, o soldado que o contratou, aparece e diz o seguinte para ele: olha, há muitos anos seu pai me salvou a vida e agora eu vou retribuir o favor, eu vou te salvar. Eu e o capitão do navio fomos contratados por Opílio Vetúrio para matar você. Eu quero te ajudar, mas não quero arranjar problema com Opílio. Então, o velho Corvino que te acompanha vai morrer no seu lugar. Eu vou enrolar o corpo do morto, dizer que é você e jogar no mar. Quinto Varro corre para a cabine e encontra o amigo Apio Corvino nas últimas. Corvino diz que na igreja de Lyon, ou Leão, se quiserem, que fica hoje na França, que lá tem um pregador chamado Horácio, que é amigo dele, e que, por favor, Quinto Varro levasse até Horácio a correspondência e o dinheiro para o cuidado dos órfãos da região. Quinto Varro pede: meu amigo, não me abandones, de onde estiveres, protege meus passos, não me deixes cair em tentação. Quando Apio Corvino, que era chamado de irmão Corvino, morre, Flávio Súbrio entra correndo e diz: o capitão do navio está vindo aí, eu vou enrolar o corpo do Corvino para fingir que é o seu. Foge no bote que eu te preparei, o vento vai te levar para a costa, mas olha, procura terras distantes e muda de nome. A partir de hoje, para Roma e para tua família, você está morto. Pega a bagagem do velho e deixa a sua para dar mais credibilidade para sua morte. E lá vai Quinto Varro com o coração despedaçado. Ele vai parar numa praia, cai doente, com muita febre, é cuidado por cristãos, depois melhora, segue viagem e com muito sacrifício chega em Lyon, onde estava Horácio, amigo de Corvino. Como o Quinto Varro não podia dizer seu nome verdadeiro para ninguém, ele passa a se apresentar como irmão Corvino, até mesmo usando a túnica que pertenceu ao velhinho cristão. Enquanto isso, lá em Roma, Cíntia, a esposa de Quinto Varro, é informada que o marido, em missão de vigilância contra a praga nazarena, tinha sido assassinado no navio por escravos cristãos. Mas voltemos a Lyon.
A comunidade cristã lá era uma escola de fé e solidariedade. Quinto Varro finalmente encontra Horácio e entrega para ele, conforme pediu Apio Corvino, a correspondência e o dinheiro recolhido para os órfãos da região. E mais, ele conta para Horácio toda a verdade, inclusive para que ele saiba o que aconteceu com seu amigo Apio Corvino. Horácio escuta tudo e diz: você vai ficar no lugar do irmão Corvino aqui na igreja. Vamos dizer que você é o sucessor dele e você passa a ser o novo irmão Corvino. Esqueça seu verdadeiro nome. Nós temos hoje 22 órfãos de 3 a 5 anos que precisam de um orientador amoroso. E nessa hora, algumas dessas crianças entram na sala e Quinto Varro, agora irmão Corvino, as abraça com muita emoção e chora, se lembrando do seu filhinho Tassiano, que ele não podia mais abraçar. Porém, cada cuidado para cada criança seria uma maneira dele consolar o seu coração ferido de pai. Estamos agora em 233. Em Roma, Opílio, casado com Cíntia, vê os 3 filhos já adultos. Helena, uma jovem que só vivia para os prazeres da vida social. Galba, que era briguento, invejoso, superficial. E Tassiano, o filho adotivo, filho, na verdade, de Quinto Varro, que Opílio acredita estar morto a seu mando. Tassiano é bem diferente dos irmãos de criação. É sério, é instruído, gosta de debater ideias profundamente, mas é fanático pelo culto dos deuses romanos, mas fanático mesmo. Ele odeia o cristianismo. Assim ele foi criado por Opílio e por sua mãe Cíntia. Cíntia, ex-esposa de Quinto Varro, que acha que ele morreu, está muito mudada. Não vai mais a festas, não se mete em discussões. Dizem por aí que ela se tornou cristã, mas a família dela nem sonha com essa possibilidade. Helena, filha de Opílio, do seu primeiro casamento, irmã de criação de Tassiano, tinha uma acompanhante quase da mesma idade, chamada Anacleta, um misto de serva, amiga, governanta. Helena estava noiva, porém seu noivo foi assassinado e ela não sabe o que fazer porque ela está grávida. Opílio, que nem sonha que a filha está grávida, pede a Tassiano que se case com Helena, sua irmã de criação. Afinal, o noivo dela morreu e seria melhor mesmo o patrimônio ficar todo na família. Tassiano concorda. Casamentos arranjados eram comuns. Naquela época, o amor não fazia parte. Opílio também pede a Tassiano que vá cuidar da propriedade dele nas Gálias, hoje França, mais especificamente em Lyon. E quem é que mora lá em Lyon? Pois é, Quinto Varro, seu pai, vivo e bem vivo, hoje transformado em irmão Corvino. E Tassiano diz, claro, eu cuido de tudo, fique tranquilo. Helena e Anacleta vão procurar um feiticeiro, ou seja, um médium da época. E nós sabemos que a mediunidade pode ser usada para o bem e para o mal também. Helena queria uma poção para abortar. O feiticeiro em transe diz que está vendo seu noivo morto, que ele quer que ela fique com o bebê e mais. Ele diz a Helena que aquela criança será sua proteção na vida e que se ela não a criar, seu futuro será morrer vencida pelo poder das trevas. Assustada, Helena viaja com Anacleta dizendo que precisava se refazer da morte do noivo e lá longe, longe dos olhos da sociedade, ela tem a criança. É uma linda menina.
Após dar à luz, ela manda Anacleta colocar o bebê dentro de um cesto e deixá-lo debaixo de uma árvore qualquer. Não era para deixar na porta de ninguém, porque ela não queria nunca mais ter contato com aquela criança. Anacleta insiste para que ela dê alguma coisa dela para o bebê. E Helena pega um camafeu com a imagem de uma deusa romana esculpida em marfim e coloca em volta do corpo da bebezinha. E assim sai Anacleta com o coração apertado, tentando encontrar alguém com quem ela pudesse deixar a criança. Ela jamais deixaria o bebê debaixo de uma árvore sozinha, como queria Helena. Quase amanhecendo, ela vê um senhor caminhando no campo. Ela então deixa a criança no caminho dele e se afasta para ver o que vai acontecer. Esse senhor tinha perdido uma filha recentemente e decide adotar aquele bebê e colocar nela o nome da sua filha que havia morrido. Desse modo, a filha de Helena recebeu o nome de Lívia. No fim desse mesmo ano, lá em Lyon, irmão Corvino, nosso quinto varro, segue trabalhando firmemente na igreja cristã. Ele então é procurado por uma serva cristã da propriedade de Opílio que mandou matar Quinto Varro. E ela diz: Irmão Corvino, você me disse que se interessa pelo destino do jovem Tassiano e ele veio morar aqui em Lyon, está lá na fazenda. Porém, está muito doente. Nós achamos que ele pegou a peste, que era a pandemia da época. Eu não estou dando conta de cuidar dele. Será que o irmão pode me ajudar? Imagine a emoção de Quinto Varro. Foram mais de 20 anos longe do seu filho amado. E agora ele estava ali tão perto e precisando dele. Irmão Corvino, nosso quinto varro, ajeita alguém para substituí-lo nas suas tarefas, especialmente no cuidado dos 30 meninos órfãos que estavam sob sua responsabilidade, e vai para a fazenda cuidar de Tassiano. Com o coração transbordando de amor, ele reencontra o filho e fica na cabeceira dele vários dias e noites sem parar. Tassiano, filho de Quinto Varro, delirando de febre, diz várias vezes que queria se vingar dos cristãos que mataram seu pai. Mal sabia ele que seu pai estava vivo e que quem havia tentado matá-lo era seu pai adotivo, Opílio. A serva cristã, que nem suspeitava da ligação estreita que havia entre aqueles dois, diz para irmão Corvino que o doente odiava os cristãos e por isso, se Tassiano melhorasse, que por favor ele ocultasse do rapaz a sua fé cristã. E Quinto Varro concorda. Conforme Tassiano vai melhorando, pai e filho começam a passear pelo jardim, a conversar sobre filosofia, história, literatura e vão ficando amigos. Quinto Varro então pensa como ele poderia aproximar o filho do cristianismo e decide propor a Tassiano que ele recebesse uma homenagem dos órfãos que ele, Corvino, irmão Corvino, cuidava. O jovem concorda e assim prepara uma festa no jardim. Irmão Corvino chega trazendo 30 crianças que cantam lindamente. Tassiano está achando tudo muito bonito, quando o irmão Corvino traz para perto dele Silvano, um menino de 5 anos, órfão de pai e cuja mãe estava com a peste. Irmão Corvino, ou seja, Quinto Varro, pede para que Silvano faça uma prece. Até aí, Tassiano está achando que será uma prece para os deuses romanos. Mas não, Silvano, com toda a sua doçura infantil, começa assim: Jesus, nosso divino mestre. De repente, Tassiano vira uma fera, começa a berrar que Corvino era um maldito, que os cristãos eram uma praga. Irmão Corvino pede piedade, mas não adianta nada. Tassiano manda soltar um cão selvagem e o cão vai direto em Silvano, ferindo o menino gravemente.
Um dos escravos da casa, que era cristão, chamado Rufo, se oferece para ajudar. Irmão Corvino pede que ele leve as crianças embora enquanto ele vai cuidar de Silvano. E assim ele sai correndo com o pequenino nos braços e, percebendo que Silvano estava muito machucado, ele para um pouco e logo em seguida o menino morre em seus braços. Naquela época, os cristãos eram acusados de praticar bruxarias e até de matar crianças. E aí passou a correr essa fake news, essa notícia falsa, de que irmão Corvino é que havia matado o pequeno Silvano. Enquanto isso, Tassiano na fazenda faz uma cerimônia de reafirmação da fidelidade aos deuses. Os ricos e poderosos da cidade estão todos lá aproveitando a festa. Diante da estátua de uma deusa romana, todos tinham de prestar juramento. E todos fazem isso, alguns com convicção, outros super envergonhados porque eram cristãos. Todos os trabalhadores da casa, os escravos da casa fazem isso, menos um, Rufo, o escravo que havia se oferecido para ajudar irmão Corvino, nosso quinto varro, naquela festa em que o menino Silvano foi morto. Rufo é cristão e não presta juramento aos deuses de pedra, mas sim a Jesus Cristo. Ele é chicoteado ali mesmo e preso para ser morto um outro dia. Mais tarde, sozinho, Tassiano se viu pensando em irmão Corvino, na morte de Silvano, na reação de Rufo. Ali começou a nascer a influência do Cristo dentro do seu coração. Mas olha, começou só, viu? Porque tem chão ainda pela frente. Irmão Corvino foi oficialmente acusado pela morte de Silvano. Nos interrogatórios, ele disse que na casa de Tassiano, acidentalmente um cão bravo mordeu o menino. Quando ele ia ser preso, um romano rico, que também era cristão, mexeu os pauzinhos e conseguiu arquivar o processo. Porém, o lar dos meninos órfãos foi desfeito. As crianças foram recolhidas por vários irmãos que as receberam com amor. Considerado pelas autoridades indigno de orientar a infância, irmão Corvino, nosso quinto varro, caiu num estado que hoje nós chamamos de depressão. Um dia, quinto varro, chorando quase em desespero, sentiu que uma leve mão pousava nos seus ombros. Ele então ergueu os olhos inchados de chorar e viu Ápio Corvino, digamos, o irmão Corvino original, né? Seu querido amigo desencarnado. Aqui vão alguns trechinhos dos conselhos que ele recebe. Reergue-te para o trabalho. O coração incapaz de ceder a benefício da felicidade alheia é semente seca que não produz. Tassiano é filho do Criador. Não reclame dele aquilo que ele ainda não pode dar. Ninguém se faz amado através da exigência. Aqueles que desejamos ajudar ou salvar nem sempre conseguem compreender o sentido de nossas palavras, mas podem ser inclinados ou arrastados à renovação por nossos atos e exemplos. Tudo passa. Os que amam sustentam a vida e nela transitam como heróis, mas os que desejam ser amados não passam muitas vezes de tiranos cruéis. Auxilia, perdoa e espera. No dia seguinte, quinto varro acorda revigorado. Ao voltar para o trabalho, ele ouve uma gritaria ao longe e fica sabendo que era o casamento de Tassiano e Helena. Helena, filha de Opílio, que em segredo teve uma filhinha e mandou sua serva Anacleta largar o bebê no mato. Ela e Tassiano se casam conforme o desejo de Opílio Vetúrio. Cíntia, mãe de Tassiano, ex-esposa de quinto varro, veio para o casamento, mas não participou dele. Opílio, marido de Cíntia, falou para Tassiano que a mãe dele estava ficando louca. Na verdade, ela havia se tornado cristã.
E uns dias antes do casamento, ela, Cíntia, teve uma conversa com seu filho Tassiano. E ela disse para ele algo que ele não sabia, que Quinto Varro, seu pai, também era cristão. Tassiano, ao ouvir aquilo, ficou furioso com a mãe e disse: "Ô Pílio tem razão, a senhora está mesmo demente." Desde esse dia, Cíntia foi tida como louca pela família e mantida presa em seus aposentos. Nem visitas ela recebia. Por isso, ela não participa do casamento do filho. Quem veio também para o casamento foi o velho soldado Flávio Súbrio. Flávio, que havia matado o velhinho Apio Corvino e se arrependia muito disso. Ele também se perguntava por onde andaria Quinto Varro, cuja morte ele inventou enquanto o ajudava a fugir num bote. Mal sabia ele que Quinto Varro estava na mesma cidade, ali em Lyon. Estamos no ano de 235. Tassiano e Helena tiveram uma filha chamada Lucila. No Império Romano, a perseguição aos cristãos só aumenta. Em Lyon, a igreja foi interditada. Tassiano organiza uma cerimônia para julgar o escravo Rufo, que esse tempo todo esteve preso. Um comprador de escravos é trazido porque, se Rufo não rejeitar Jesus Cristo, ele, além de morrer, verá sua esposa e suas 2 filhinhas serem vendidas. É claro que Rufo, cristão convicto, permanece fiel a Jesus. Antes dele morrer nessa cerimônia pública organizada por Tassiano, o mercador de escravos que iria vender a família de Rufo se aproxima dele e diz: "Eu também sou cristão, morra em paz, eu vou cuidar da sua família." E assim Rufo morre, arrastado por um animal. Cíntia, a ex-esposa de Quinto Varro, hoje cristã, da janela do quarto em que vivia prisioneira, vê aquela cena horrível, desmaia e, quando acorda, já não falava mais coisa com coisa, tinha perdido a razão dessa vez de verdade. Apesar de viver vigiada, um dia Cíntia foge dos guardas e vai andando até um barracão no qual o irmão Corvino, nosso Quinto Varro, socorria os sofredores. Irmão Corvino, na verdade seu ex-esposo, que ela acreditava estar morto. Apesar de muito mudada, é claro que Quinto Varro a reconhece, e naquele momento ela está lúcida, a cabeça está funcionando direito. E ela pede a irmão Corvino que tenha piedade dela e conta rapidamente quem ela era e a situação em que se encontrava. Irmão Corvino começa a chorar de emoção e afaga os cabelos dela do mesmo jeito que ele costumava fazer quando eles eram casados. Ela então olha bem para os olhos dele e grita: "Varro!" Por alguns instantes, uma alegria profunda se estampa no rosto de Cíntia. Mas a emoção foi muito forte, ela acaba morrendo ali mesmo no colo do ex-marido. Quinto Varro faz uma prece do fundo do coração, agradecendo a Deus e a Jesus por aquele momento de reencontro. Um mensageiro corre para avisar a família de Cíntia. Quem é mandado para chefiar o socorro a Cíntia? Já que o mensageiro disse apenas que ela tinha passado mal, não que ela tinha morrido. Quem é mandado é Flávio Súbrio, aquele que matou Apio Corvino no navio, mas ele não reconheceu Quinto Varro. Pouco tempo depois do corpo de Cíntia ter sido levado embora, vários soldados cercam o barracão e levam o irmão Corvino preso. Algum tempo depois está tudo montado para o julgamento público e morte de irmão Corvino. E está todo mundo lá. Opílio, Flávio Súbrio, Tassiano. Irmão Corvino, trazido para a arena, está magro, machucado. O interrogatório começa, enquanto o público grita calúnias horríveis.
As palavras de irmão Corvino, nosso quinto varro, aos seus perseguidores são muito lindas, vale a pena ler tudinho no Ave Cristo. Irmão Corvino reafirma sua fé cristã e é condenado a ser decapitado, ou seja, a cortarem sua cabeça. Tassiano, vendo aquilo, sentia uma inexplicável angústia e lutava consigo mesmo para evitar qualquer ato de simpatia, irmão Corvino. Antes que o preso fosse recolhido, porque sua execução seria no dia seguinte, Flávio Súbrio corre até irmão Corvino e diz: eu te reconheço agora. Meu amigo, não teria sido mais suave a tua morte no mar? Como me pesa haver cooperado para o teu sacrifício. E Quinto Varro responde para ele: a escravidão a Jesus é a verdadeira liberdade. Se procuras agora algum meio de acesso à verdade, não deixes para amanhã o teu encontro com o Cristo. Faz alguma coisa por tua salvação e o Senhor fará o resto. Flávio Súbrio sai de lá, recolhe todo o ouro que tinha guardado, procura os cristãos da cidade, faz uma doação para eles e, ao voltar para a fazenda de Opílio, ele para no campo para meditar, para pensar na vida, organizar as ideias. Chega o dia seguinte, em que haverá a execução de irmão Corvino. Tassiano diz que não vai, que está indisposto, mas o que ele não quer é ver irmão Corvino morrendo. Enquanto isso, irmão Corvino, nosso quinto varro, procura com os olhos seu filho na plateia, mas não encontra. Então, ele entra em oração e se ajoelha, se preparando para morrer. O carrasco se prepara. Primeiro golpe, o carrasco erra. Segundo golpe, ele erra também. Terceiro, erra de novo. Fere, machuca gravemente irmão Corvino, mas não o mata. Poderes invisíveis atuaram para atordoar o carrasco. Naquela época existia uma lei que proibia o quarto golpe em qualquer decapitação. Por isso, irmão Corvino, nosso quinto varro, é recolhido com o direito de morrer lentamente. Enquanto isso, Flávio Súbrio procura Tassiano e conta para ele toda a verdade, tudinho que tinha acontecido no passado e que, portanto, irmão Corvino era seu pai, quinto varro. Ele diz: Tassiano, corre ao campo da execução e, se teu pai ainda viva, não lhe prive do teu carinho à última hora. Opílio fala para Tassiano: isso é mentira, ele está louco, prendam Flávio em algum dos quartos da casa. Mas Flávio, antes de ser trancado, diz a Tassiano: o que eu contei é verdade e eu vou morrer para que você acredite em mim. E ele diz: quando eu tiver punido a mim mesmo, pondera a minha revelação e não vacile. Tassiano e Opílio se afastam, vão esfriar a cabeça e pouco tempo depois alguém grita que Flávio Súbrio havia se matado. Tassiano então percebe que o velho soldado estava falando a verdade e sai correndo para o campo da execução. Opílio vai junto, dizendo que é tudo mentira. Chegando lá, Tassiano encontra, já perto do desencarne, irmão Corvino, que agora ele sabe ser seu pai, quinto varro. Muito angustiado, o jovem troca com seu pai um olhar inesquecível. Quinto varro diz: meu filho, supliquei a Jesus não me permitisse a grande viagem sem te reencontrar. Quinto varro diz ao filho para perdoar Opílio, que estava ali num canto, e vai saindo de fininho. A conversa entre pai e filho é linda, muito emocionante, mas não é possível colocá-la toda aqui, então, mais uma vez, nada substitui a leitura do romance Ave Cristo. Tassiano diz para o pai que não entende essa coisa de perdoar, que nunca será cristão, e Quinto Varro fala que ele ainda é moço para aceitar o evangelho do Senhor,
que ele não quer entrar numa disputa religiosa com o filho naquele momento, que Jesus vai socorrer as aflições de Tassiano como fez com ele. E diz: quando o muro de sombra estiver levantado entre nós, continuarei velando por teus passos, seguir-te-ei a luta de perto, e voltarei a estar contigo, possivelmente noutro corpo. Renasceremos sempre até o aprimoramento integral de nossa alma. Aqueles que se amam jamais se separam. De uma vida mais livre, podemos acompanhar os seres amados. Meu filho, somos ainda crianças no grande e abençoado caminho. Essa é uma edição, tá? De algumas das muitas frases que ele diz ao filho naquele momento definidor. Quinto Varro fecha os olhos, estava muito machucado, tinha sangrado muito, é claro, e quando os abre de novo, ele vê várias entidades espirituais. Dentre essas entidades, o velho Corvino, o pequeno Silvano e algumas dezenas de crianças. Um esclarecimento importante. Mas espírito continua criança no plano espiritual? O espírito pode se apresentar com a forma que ele quiser e normalmente ele usa a que tinha na sua mais recente vida na Terra para ser identificado por aqueles que conviveram com ele. Espíritos que morreram criança podem ser e muitas vezes são mesmo muito antigos. O mesmo se dá com o velho Corvino, ele se apresenta assim velho para ser reconhecido por Quinto Varro, certo? O espírito se apresenta como quer. O coro infantil espiritual começa a cantar a canção que Quinto Varro ensinava às crianças das quais ele cuidava, e assim seu corpo físico morre, ele desencarna. Ele sente alegria, paz e ao mesmo tempo vê ali o filho querido sofrendo. Então, amparado pelo velho Corvino, ele se lembra dos laços de trabalho, de ideal que o ligavam à comunidade cristã e segue com seus amigos espirituais. Perto dali, ele vê uma estrela brilhante que se transforma no espírito de Clódio, seu amigo e mentor que lá no começo da história havia autorizado que ele reencarnasse junto a Tassiano. E ele diz que Quinto Varro pode, no plano espiritual, colaborar com o mestre em arrojados cometimentos na santificação do mundo. Quinto Varro, porém, diz: se é possível, deixe-me na terra. Reconheço-me por enquanto incapaz de seguir adiante, porque minha tarefa não foi concluída. E Clódio diz: tudo bem, você tinha 100 anos para tentar trazer Tassiano para o bom caminho, então você ainda tem tempo. O que você gostaria de fazer? E Quinto Varro diz: eu gostaria de renascer na carne e servir junto do filho que o céu me confiou. Clódio então responde que assim será feito, mas que Tassiano perdeu na juventude as melhores oportunidades e que agora ele será visitado pela dor para despertar o coração. E lá vai Quinto Varro se preparar para reencarnar de novo junto ao filho amado. E eu vou beber um golinho d'água, para um pouquinho só. Pronto. Começa o ano de 250 e a perseguição violenta aos cristãos continua a todo vapor. Opílio, depois da morte de irmão Corvino, ou seja, de Quinto Varro, vai embora rapidinho de Lyon, sem nem falar com Tassiano. E chegando em Roma, ele manda para Lyon um escravo liberto de sua confiança chamado Teódulo. Afinal, ele não podia mais confiar em Tassiano agora que Tassiano sabia de toda a verdade. Tassiano se lança ao trabalho para tentar esquecer as mágoas. Ele era um bom marido, porém Helena só queria saber de festas. Em 243 nasceu Blandina, sua segunda filha com Helena.
Enquanto Lucila, a filha mais velha, estava sempre com a mãe, Blandina, a caçula, não desgrudava do pai. A única felicidade que Tassiano tinha na terra agora era desfrutar da companhia da filhinha amada. Será que Blandina é a reencarnação de Quinto Varro? Eu já vou adiantar dizendo que não. Ainda não é ele. Mas ele virá. Calma que ele virá. Anos se passam e Opílio insiste em estar em Roma com a filha Helena e as netas, Lucila e a menor Blandina. E assim Helena começa a organizar a viagem. Tassiano tenta impedir que Blandina vá com a mãe, mas não tem jeito. A menina não queria se afastar do pai de jeito nenhum. Antes da viagem, Tassiano vê Teódulo, o homem de confiança de Opílio, e a esposa numa conversa íntima e fica claro que os dois são amantes. Tassiano então lembra de seu pai, Quinto Varro, que também enfrentou a traição da esposa. Pensou nas filhas e decide não fazer nada. E assim chega o dia da viagem, e mesmo com Blandina chorando, a caravana parte para Roma. No caminho, a menina cai doente com febre muito alta. A comitiva para e manda chamar um médico. O médico diz que ela está muito mal. E aí Teódulo manda chamar o pai, Tassiano. Desse modo, Tassiano e Blandina voltam para Lyon, enquanto o resto do grupo segue viagem com destino a Roma. Ali se inicia um período de refazimento e paz para Tassiano e a pequena Blandina. Certo dia, eles estão passeando, quando escutam uma voz de mulher maravilhosa, cantando perto do rio uma música linda que dizia: estrelas, ninhos da vida entre os espaços profundos, novos lares, novos mundos, e segue a canção. Tassiano e Blandina se aproximam da jovem que cantava, se apresentam. A jovem, muito simpática, acha a Blandina linda. Tassiano pergunta quem fez aquela canção e ela diz que foi seu pai. Tassiano diz que gostaria de conhecê-lo e a jovem responde: claro, nós moramos aqui perto. E assim os três chegam a uma casinha humilde. Ali, Tassiano conhece o pai daquela jovem que se chama Basílio. E Basílio conta para os novos amigos a história da sua vida. Ele era filho de escravos gregos, porém seu senhor, que se chamava Carpo, era muito bondoso e após a esposa de Basílio e a filhinha dele também terem morrido, Carpo ficou com pena de Basílio e lhe deu a alforria. Então Basílio era livre, mas tinha uma série de dívidas financeiras com o seu senhor. Essas dívidas nunca foram cobradas, mas ele tinha a esperança de um dia poder pagá-las. Ele era um homem correto. Uma vez livre, ele foi viver em outras regiões, até que numa delas ele recebeu um presente dos deuses, que era aquela jovem a quem ele deu o mesmo nome da filha que ele havia perdido. Esse nome era Lívia. Basílio restaura instrumentos musicais e fazia 6 meses que ele se mudara para Lyon com a filha. Bom, a gente já sabe que Lívia é a filha de Helena e que Basílio era aquele senhor que encontrou o bebezinho no campo sob os olhos de Anacleta. Os 4, Tassiano, Blandina, Basílio e Lívia, passam uma tarde muito agradável cantando, conversando e num determinado momento Blandina diz: papai, o senhor não acha que Lívia poderia ser minha professora? Ele imediatamente aceita a sugestão da menina. O coração de Tassiano, antes triste, amargurado, agora parecia reviver. Basílio e Lívia, a convite de Tassiano, passam a morar numa casinha humilde perto da fazenda. A convivência entre o novo grupo era maravilhosa.
Basílio era um autêntico sucessor de Quinto Varro em relação às conversas que tinha com Tassiano. Apesar de não concordar com as ideias de Basílio, que se pareciam muito com ideias cristãs, Tassiano não queria desfazer uma amizade que lhe fazia tão bem. Pouco tempo depois, Tassiano se apaixona por Lívia e, com muito respeito, se declara para ela dizendo que ele desejava que os quatro, ele, Lívia, Blandina e Basílio, começassem vida nova em terra distante. Lívia, que também havia se apaixonado por Tassiano, diz que o amor deles é impossível porque ele é casado e ela também é casada. 2 anos antes, em outra cidade, ela se encantou com um rapaz, se casou com ele, mas ele se mostrou irresponsável, traidor, cruel. Desse modo, ela e o pai se mudaram para Lyon para se afastar de tantas dores causadas pelo leviano marido de Lívia. Portanto, sendo os dois casados, Lívia diz que eles devem se amar apenas pelo coração, até mesmo para dar um bom exemplo à Blandina. Lívia diz: estaremos juntos. O amor, acima de tudo, é entendimento, carinho, comunhão, confiança, manifestação da alma que pode perdurar sem qualquer compromisso de ordem material. Algum tempo depois, aparece uma visita indesejada na casa de Basílio e Lívia. É o marido de Lívia, Marcelo, que aparece como se nada tivesse acontecido, como se ele fosse um santo, dizendo que está de passagem pela cidade a caminho de Roma. Tassiano fica bem aborrecido, vai lá conhecer o rival e, pensando em afastá-lo da sua amada, ele diz: eu conheço um homem que dirige os jogos no circo romano. Eu posso fazer uma carta de apresentação para você trabalhar lá. Marcelo acha ótimo, pega a carta e vai embora. Assim correm várias semanas de felicidade para Tassiano e Lívia, que, embora se amando, combinam de viver como amigos, até que, quem sabe, o futuro possa mudar a situação dos dois. Então, chega à fazenda Teódulo, amante de Helena e homem de confiança dela. Ele, que cada vez mais cuidava dos negócios de Opílio Vetúrio em Lyon, vem trazendo uma carta de Helena informando Tassiano de que a filha mais velha deles, Lucila, vai se casar com o irmão de Helena, Galba, de modo a proteger até engasguei aqui, de modo a proteger o patrimônio da família. É um trava-língua, né? Proteger o patrimônio. Tassiano acha uma péssima ideia, péssima, mas não tem o que fazer. Teódulo, nos dias que correm, é tratado com muita frieza por Tassiano e aí decide que vai se vingar dele. Percebendo que Lívia e Tassiano se amavam, logo Teódulo concluiu que eles deveriam ser amantes. Certo dia, ele segue o velho Basílio e Lívia e vê que eles frequentavam discretamente um culto cristão. E assim Teódulo volta para Roma. Enquanto isso, lá em Roma, Lucila, a filha mais velha de Helena e Tassiano, que está prometida em casamento para o seu tio Galba, ela conhece quem? Quem que ela conhece? Marcelo, marido de Lívia. Lívia, que na verdade era sua irmã, né? Também filha de Helena. Claro que Marcelo, leviano como era, não fala que é casado e seduz Lucila. Meses mais tarde, quando o romance é descoberto, Helena, a mãe de Lucila, fica furiosa e decide afastar Marcelo da filha de qualquer maneira. Perdão. Teódulo volta de Lyon, conta para Helena que o seu marido Tassiano tem uma amante, que colocou a amante e o pai numa casa bem perto dele, que os dois eram cristãos. Helena decide que vai se vingar do marido e da amante do marido, mas que antes precisa resolver o romance da filha Lucila com o tal de Marcelo. Desse modo, Teódulo faz amizade com Marcelo num bar
E bebida vem, bebida vai, Teódulo consegue arrancar um monte de informações de Marcelo, inclusive de que o pai de Lívia, Basílio, possuía uma dívida com Carpo, seu ex-senhor. No dia seguinte, Teódulo, amando de Helena, envenena Marcelo. Lucila, ao saber da morte do amado, fica muito doente, mas aos poucos se recupera. Seguindo com seu plano de vingança, Helena procura a família Carpo e compra as dívidas de Basílio, ou seja, agora Basílio deve a ela, Helena, e não mais a família Carpo. Aí ela combina com Teódulo o seguinte: eu vou enviar uma carta a Tassiano dizendo que nossa filha Lucila está entre a vida e a morte e que ele tem que vir correndo para Roma com Blandina. Quando ele chegar aqui, ele não vai me encontrar, porque eu já estarei a caminho de Lyon. Eu invento depois que o médico de Lucila mandou que ela fosse para Lyon para se recuperar e que por causa da urgência do caso eu não esperei por ele. Enquanto isso, eu terei tempo para cobrar a dívida de Basílio e expulsar das terras de meu pai os dois, o velho e a amante do meu marido, expulsar para bem longe. Quando Tassiano voltar para Lyon, ainda é o plano de Helena. Quando Tassiano voltar para Lyon, o estrago já estará feito. Mal sabe Helena, tão entregue ao mal, que essa moça de quem ela iria se vingar era sua filha, com o ex-noivo da juventude. Helena põe o plano em prática. Tassiano, acreditando que a filha Lucila estava gravemente doente, se despede de Lívia, prometendo voltar assim que possível e dizendo que tentaria conseguir uma separação honrosa da sua esposa. Ele e Blandina partem para Roma e logo depois chegam a Lyon Helena, Teódulo, Lucila e Galba. Helena manda cobrar do velhinho a dívida que ele não pode pagar e decide fazer mais. Ela denuncia os dois, Basílio e Lívia, como cristãos e assim os dois são presos. Naquela época, existia uma lei que impedia a morte de virgens nesses espetáculos. Portanto, os soldados ou os que comandavam as execuções separavam as mulheres mais jovens e as violavam antes dos interrogatórios. Com esse objetivo, separam Lívia do grupo. Mesmo ela dizendo que era casada, não adianta, porque o que eles queriam mesmo eram as jovens mais bonitas para soltar sua selvageria sobre elas. Quem chefiava essa operação de terror se chamava Valeriano. E ele cai de paixão por Lívia, paixão das mais baixas. Em outra parte da prisão, numa cena dolorosa, Valeriano mata o velho Basílio, pai adotivo de Lívia, e coloca Lívia numa cela especial que era um quarto com conforto, tinha até uma serva. Passam-se os dias. Valeriano insistindo que queria que ela fosse sua amante por escolha própria. E Lívia, sempre chorando, continua firme. Não, não e não, por favor, me liberte para que eu morra com os meus companheiros de fé. Chega aos ouvidos da esposa de Valeriano que ele estava encantado com uma prisioneira que só tinha olhos para ela, né? E essa senhora vai conversar com a sua amiga Helena. E Helena, ouvindo a esposa de Valeriano falar, diz assim: olha só, seu marido está encantado com ela, acha que os olhos dela são lindos. Eu conheço essa moça, ela já tentou roubar meu marido. Pois você vai fazer o seguinte: a serva que cuida de Lívia lá na prisão vai pôr um calmante para ela dormir, depois vai colocar uma compressa nos olhos dela com um corrosivo para que ela fique cega. No dia seguinte, a serva vai vesti-la com roupas romanas e tirá-la da prisão, dizendo que Tassiano a espera. Aí depois eu vou pedir para Teódulo, que é da minha confiança, levar Lívia até uma terra distante e largá-la lá sozinha.
Esse é o plano de Helena. Que escolhas tenebrosas Helena fez. Seu plano é posto em ação. Lívia, agora cega, é entregue nas mãos de Teódulo, que diz para Lívia ficar tranquila, que Tassiano a está esperando em outra cidade, que eles vão embarcar num navio. Lívia fica até feliz, tadinha inocente. Desse modo, o amante de Helena leva Lívia até a Sicília, que hoje é a Itália, e deixa a moça sozinha numa praça, dizendo que voltaria logo. Claro que não voltou. Passou o dia inteiro, veio a noite e Lívia, sem saber o que fazer, chorava. Ela então faz uma prece pedindo a Deus que não a abandonasse. Nesse momento, com os olhos espirituais, já que os olhos do corpo estavam cegos, ela vê o espírito de seu pai, o velho Basílio, que diz para ela se manter firme na fé e ajudar o próximo para que ela seja ajudada também. Ela então escuta uma criança cantando lindamente, tocando muito mal um alaúde. Lívia, além de cantar, sabia tocar muito bem alguns instrumentos. Seu pai era afinador. Ela então chama essa criança e pede para tocar o alaúde. O menino se chama Quinto Celso e está acompanhado da sua mãe doente. Ele entrega um instrumento para Lívia e eles começam o dueto musical. As pessoas que passam a noite pela praça ouvem uma música tão linda, tocada por uma cega, cantada por um menino esfarrapado ao lado da mãe doente, se enchem de compaixão e dão várias esmolas para eles. Terminado o espetáculo improvisado, Quinto Celso pergunta à sua mãe se Lívia poderia morar com eles. A mãe, preocupada com o futuro do filho, pois ela tinha tuberculose e não viveria muito tempo, aceita a sugestão. E lá vão os três para um casebre distante. Antes de dormir, Quinto Celso inocentemente pergunta: mãezinha, não pediremos hoje a bênção de Jesus? E Lívia, vendo o medo da mãe do menino, diz: não se preocupe, eu também sou cristã. E assim, os três vão vivendo com muita dificuldade financeira, mas em paz. Esse menino, Quinto Celso, é Quinto Varro. Ele voltou à terra para seguir com seu propósito de despertar o coração de Tassiano para o bem. Eles ainda estão distantes um do outro, mas isso vai mudar. Algum tempo depois, a mãe de Quinto Celso morre. Lívia diz ao menino: de hoje em diante sou também tua mãe. Apesar de cega, ela pensa em arranjar um trabalho melhor para garantir a educação do menino. E através da comunidade cristã da região, ela é apresentada a um padeiro muito pobre e muito bondoso, que diz que se ela quiser trabalhar no moinho e aceitar a vida simples que eles levam, ela e a criança são bem-vindas. Lívia aceita a oferta e se muda com Quinto Celso, que é Quinto Varro reencarnado, para Nápoles, também hoje na Itália. O que Lívia não sabia é que, ao cuidar da mãe de Quinto Celso, ela havia pegado tuberculose. Já em Lyon, Tassiano, de Roma, chega com Blandina e ambos ficam arrasados ao saber da morte de Basílio e do desaparecimento de Lívia. É claro que Helena conta uma versão distorcida para o marido, fingindo ter tentado ajudar os dois. Tassiano desconfia que pai e filha, ele desconfiava, que pai e filha, que Basílio e Lívia fossem cristãos, mas não tinha certeza. E ver de novo o cristianismo atravessando sua vida o faz lembrar do pai. Quinto Varro o faz lembrar também do pequeno Silvano, do escravo Rufo, e agora Basílio e sua amada Lívia. Esse Cristo em toda parte, pensa ele. Os dias vão passando.
Certa noite, Blandina vê o espírito de Basílio e conta para o pai. Tassiano fica muito emocionado e pede para a filha: pergunte para ele quando é que nós vamos reencontrar Lívia. E o espírito responde para Blandina e ela passa a mensagem para o pai: vocês irão reencontrar Lívia quando escutarem o hino às estrelas outra vez. Essa era a canção que Basílio compôs e que a filha cantava quando ela e Tassiano se conheceram. Estamos agora na primavera de 256. Todos vieram de Roma para o casamento de Lucila e Galba. Até o Pílio, já bem velho, veio também, e vendo que a neta, Blandina, não estava bem de saúde, ele diz: vamos todos, depois do casamento, para minha casa em Nápoles. Lá havia um dos centros termais mais concorridos da Itália. E assim eles fazem. Tassiano e Blandina gostam muito da viagem, Blandina se sente revigorada e um dia, passeando pela região, Blandina sente um delicioso aroma de pão e pede ao pai para que eles entrem na padaria. Quando eles fazem isso, os dois ouvem uma voz de criança não longe dali, cantando: estrelas, ninhos da vida entre os espaços profundos, novos lares, novos mundos. Pai e filha se olham assombrados. Tassiano pergunta para o padeiro: quem é que está cantando? Ah, é um menino que canta para sua mãe doente. E quem é essa mulher? É uma servidora cega que vive na nossa casa há 3 anos e que está no fim da vida. Tassiano diz: por favor, eu preciso ver essa doente, me leve até lá. O padeiro não entende nada, mas leva os dois até lá, que era um quarto nos fundos, onde Lívia, muito magra, estava deitada na cama enquanto Quinto Celso, que é Quinto Varro reencarnado, cantava para ela. Tassiano e Blandina gritam: Lívia, Lívia! E correm para ela. Lívia, ao ouvir a voz do amado e da querida Blandina, começa a chorar e diz para o padeiro: esses são os amigos que esperei tanto tempo. Deus não permitiu que eu morresse sem abraçá-los pela última vez. Quinto Celso terá de agora em diante uma nova família. Tassiano fica desesperado. Como é que eu só te encontro agora, à beira da morte? Não pode ser. E lá vem a sombra desse Cristo em todo lugar. Então Lívia diz que estava vendo com os olhos espirituais seu pai, Basílio, e que ele pedia que Tassiano fizesse silêncio diante das verdades que ele ainda não podia perceber. Que ele havia crescido intelectualmente na viagem dos séculos, mas que seu coração, embora generoso, era uma pérola encarcerada numa caixa de bronze. Que ele usasse o perdão para fazer luz em si mesmo. Isso tudo é Lívia transmitindo as palavras do pai. Aí ela diz: meu pai anuncia minha partida próxima. Demorava-me apenas a tua espera, a fim de transferir às tuas mãos o último dever que a terra me reservou. Quinto Celso abraça a Lívia, já chorando, e a gente chora também. A gente chora também, desculpa pessoal, mas é difícil contar essa história sem se emocionar. Quinto Celso abraça a Lívia, já chorando, e ela começa a consolá-lo. Enquanto isso, Tassiano pensa: bom, Lívia ficou louca de tanto sofrimento, eu não vou ficar brigando com ela, ainda mais nessa hora por causa de assuntos religiosos. E aí ele se acalma. E ela diz: Tassiano, esse é o filho do meu coração que deixa os seus cuidados. Chama-se Quinto Celso. Foi meu salvador na Sicília. Por lá cantamos juntos na via pública. É um bravo. Se a vida me houvesse confiado um filhinho, estimaria que fosse assim como Celso. Estou certa de que será um filho valioso em teu caminho, tanto quanto será para Blandina um abnegado irmão. Os dois
Tassiano e Quinto Celso se olham, se abraçam e sentem um pelo outro um doce magnetismo. O olhar de Quinto Celso lembrava a Tassiano o olhar de seu pai, Quinto Varro, é claro, né? Era ele mesmo. A criança, além do abraço, beija a cabeça de Tassiano, acaricia seu rosto e Tassiano experimenta uma inexplicável emotividade nas fibras mais íntimas do coração. Não é um encontro, é um reencontro muito especial. Lívia então conta a Tassiano tudo o que tinha acontecido desde que eles se separaram e ali ele descobre que Helena, sua esposa, não tinha tentado ajudar Lívia e Basílio, pelo contrário. Tassiano fica furioso e manda um mensageiro chamar sua esposa urgentemente. E Helena, sempre acompanhada de Anacleta, vai até lá ver o que de tão urgente tinha acontecido. Ao entrar no quarto, Helena tem a impressão de que o espírito de seu ex-noivo lá do passado estava ali. Ela até se esquece do marido e pergunta a Lívia onde ela tinha nascido, quem era sua mãe. Lívia responde. Anacleta pergunta se a mãe de Lívia, antes de abandoná-la, deixou alguma recordação e Lívia diz sim, um camafeu que está sempre sobre o meu coração. Anacleta abre com cuidado a roupa de Lívia e encontra a joia que Helena reconhece, pois tinha colocado ao redor da filhinha antes de se livrar dela. Ao descobrir que Lívia era sua filha, Helena, presa pelos monstros do remorso, enlouquece, dá uma gargalhada e sai correndo. Tassiano pede a Anacleta que fique e explique o que significava aquilo, que ele não sabia de nada. E assim ela conta para ele toda a verdade. Lívia era a filha que Helena teve às escondidas antes de se casar com Tassiano. Tassiano fica furioso, fala que vai matar Helena e nisso o padeiro aparece e informa que Lívia havia partido. Ele corre para o quarto e começa a chorar desesperado. Pouco depois ele volta para casa atrás de Helena para se vingar dela, porém ela já havia tirado a própria vida. Opílio, ao ver aquela cena, tem um derrame e nunca mais volta a andar ou a falar. Que tragédia! Vários dias se passam. Tassiano, Blandina e Quinto Celso, nosso Quinto Varro, voltam a Lyon. O orgulhoso Tassiano começava a dobrar a cabeça, abraçado às duas crianças que agora eram sua razão de viver. Vou beber mais um pouquinho de água, só um minuto. Muito bem. Estamos no outono de 256. Tassiano é como um estranho dentro da família Vetúrio, pois todos o culpam pelo suicídio de Helena e pela doença de Opílio. Ele passa a viver com Blandina e Quinto Celso naquela casinha que foi um dia habitada por Lívia. A saúde de Blandina continua frágil e aos poucos ela se torna também cristã. Porém, mantém isso em segredo porque sabia que o pai detestava o cristianismo. Quinto Celso, que era cristão desde criancinha, fazia o mesmo. Sempre conversando com ele, Tassiano ficava admirado com a profundidade do pensamento do filho adotivo. Lá de Roma, Lucila escreve uma carta exigindo que Blandina, sua irmã, fosse morar com ela e avisando que todas as propriedades da família naquela região serão vendidas. Isso significa que Tassiano e os filhos estavam agora por conta própria. Blandina responde à carta de Lucila dizendo que não quer sair de perto do pai enquanto viver. Depois disso, profundo silêncio passa a reinar entre Roma e Lyon.
Tassiano agora tem de trabalhar para sustentar os filhos e a si mesmo. De tentativa em tentativa, engolindo seu orgulho, ele acaba sendo condutor de bigas nas corridas locais. Nessas disputas, ele era ridicularizado pelos que o conheceram nos tempos de glória. O ambiente das corridas era muito ruim, porém o mais importante era sustentar a sua casa e os filhos, e ele ficava satisfeito de poder dar conta disso. Desse modo, na casinha, os três, Tassiano, Blandina e Quinto Celso, vivem em paz, apesar da preocupação com a saúde de Blandina. 2 anos se passam. Quinto Celso era agora um valoroso companheiro do pai adotivo, cooperando nos trabalhos da cavalaria. Certo dia, o trio se surpreende com a visita de Anacleta, a antiga governanta que servia Helena e agora servia Lucila, filha de Helena e Tassiano. Ela conta que Opílio havia morrido, atormentado por grandes pesadelos, que Lucila se tornou uma cópia da mãe Helena, só queria saber de festas e até se tornou amante do mesmo Teódulo. O marido de Lucila, Galba, que também era seu tio, um dia pegou Lucila e Teódulo juntos e matou o amante da esposa. Galba ficou muito perturbado e caiu doente. Dias depois, Galba amanheceu morto, e algumas escravas que cuidavam dele disseram que foi Lucila que deu a ele uma poção envenenada. Tassiano e Blandina choram entristecidos com a queda moral de Lucila. Anacleta diz que se tornou cristã e que vai viver no interior, que veio até ali só para se despedir. E aí ela vai embora. Impressionada com tantas notícias tristes, Blandina piora de saúde. Então, ela chama o pai e diz a ele que não vai viver muito mais e que gostaria do consentimento de Tassiano para seguir com sua fé cristã. Tassiano ouve aquilo como se fosse uma punhalada, não aprova de jeito nenhum. Mas aí pensa melhor e diz: perdoa-me, filhinha, esquece as minhas palavras. Podes abraçar o cristianismo livremente. Nosso amor não é uma cadeia para o sofrimento. Manda que eu obedecerei. E aí ela pede que o pai traga até ela um velhinho cristão chamado Ennio Pudens para orar com ela e que quando ela morrer ela quer ser enterrada no sepulcro dos cristãos. E assim Tassiano se vê na mesma casinha que seu pai, Quinto Varro, morou quando atuava como irmão Corvino em Lyon. E mais, Ennio Pudens conheceu Quinto Varro, foi amigo dele. Então, é claro que quando ele vai visitar Blandina e conhece Quinto Celso, que era Quinto Varro reencarnado, ele sente imediata afinidade com o jovem. E nessa visita, Tassiano ouve pela primeira vez o Pai Nosso ensinado por Jesus e repara como os filhos repetem aquelas palavras com confiança. Nesse momento, o pranto escorre dos seus olhos. Os dias passam. Tassiano vai trabalhar no circo e, preocupado com a saúde de Blandina, ele se distrai e acaba sofrendo um acidente grave durante uma corrida. Ferido, ele é levado para casa por Quinto Celso. Por causa do acidente, Tassiano tinha ficado cego. Mas como ele não era mais aquele jovem impulsivo, furioso, ele apenas chora amargamente. Ele pede a Quinto Celso que não conte a Blandina sobre a sua cegueira e que deixe à noite a luz do quarto dela bem fraquinha para que ele fique lá conversando com a filha sem que ela perceba a sua cegueira. O velhinho Ennio Pudens passa a morar com eles a fim de ajudar a todos. Quinto Celso, nosso Quinto Varro reencarnado, trata Tassiano, é claro, com todo amor.
Certa noite, Ênio Pudens chama Tassiano dizendo: Blandina está partindo, venha. E de fato, como se Blandina estivesse apenas esperando o pai se aproximar, assim que ele a abraça, ela desencarna como se fosse um anjo adormecido. Como Blandina havia pedido, ela é enterrada como cristã. Amparado por Quinto Celso, Tassiano faz no túmulo da filha uma prece sentida, dizendo: Filha querida, de onde estiveres, sê de novo a minha luz. Se encontraste o mestre que esperava, renova-me o coração para que eu me coloque também ao encontro dele. Quinto Celso, muito emocionado, recolheu o pai adotivo nos seus braços amorosos e disse: Meu pai, o senhor nunca estará sozinho. Cego, sem emprego, Tassiano vende o restinho das coisas que tinha e vai para Roma em busca de ajuda da filha Lucila. Antes da viagem, Ênio Pudens dá para Quinto Celso uma carta recomendando que um amigo dele cristão chamado Marcelino os ajudasse em Roma, caso fosse preciso. Chegando em Roma, Tassiano vai procurar um amigo da mocidade dele para pedir auxílio. Esse amigo diz que ele é um impostor, que Tassiano era um patrício romano e jamais se apresentaria daquele modo em farrapos acompanhado daquele jovem. Fora daqui! Tassiano fica horrorizado. Quinto Celso ampara o pai e diz: Não se preocupe, eu sei onde ir para buscar ajuda. De fato, chegando na casinha humilde, a mesma casinha que décadas antes Quinto Varro conheceu o irmão Corvino, lá na mesma casinha, Tassiano e Quinto Celso são acolhidos pelo velhinho cristão Marcelino. No dia seguinte, eles vão procurar Lucila. Foi difícil que ela os recebesse e quando ela aparece, vem junto com seu amante. Ao ouvir o pai pedir ajuda, mesmo sabendo que era ele, mesmo o reconhecendo, ela diz que o pai dela morreu na mesma época da mãe e que aquele é o impostor e manda soltar um cão bravo sobre os dois. O cão chegou a morder Quinto Celso, mas o amante de Lucila segura o cão e manda os dois embora. Depois ele diz para ela: Vamos denunciar esses dois como cristãos e eles serão presos e mortos. Na rua, Tassiano está arrasado e furioso. Se ele pudesse, ele se vingaria da filha ingrata. A caminho da casinha de Marcelino, onde estavam hospedados, Quinto Celso e Tassiano, que haviam sido denunciados pelo amante de Lucila, são presos e levados para o circo romano a fim de serem mortos como cristãos. Tassiano diz: Mas eu sou um cidadão romano, que absurdo é esse? Mas não adianta nada. Ali, na prisão, eles reencontram seu anfitrião na casinha humilde, o velho Marcelino, que também tinha sido preso. Tassiano se pergunta por que ele iria morrer como cristão, se nem cristão ele era. Por que será que ele amava tanto Quinto Celso, aquele rapaz de origem anônima que se tornou um filho do coração? Ele não sabia dizer. O momento final chega. Todos os presos foram levados para a arena. Alguns cristãos foram atados a postes e outros ficaram soltos. Alguns seriam queimados e outros devorados pelas feras. Quinto Celso pede a Marcelino: Por favor, leva meu pai junto ao poste em que eu estarei preso, porque eu quero morrer ao seu lado. E, de fato, o velho Marcelino leva Tassiano até onde está preso Quinto Celso. Ouvindo o cântico doce dos mártires, Tassiano sente uma inesperada renovação. E ele pensa: para inspirar semelhante epopeia de amor e renúncia, esperança e felicidade à frente da morte, Jesus deveria ser o enviado celeste a reinar soberanamente nos corações. Tassiano sente uma misteriosa alegria e reconhece
que Jesus Cristo era o ideal da humanidade superior que lhe cabia ir ao encontro. Ele pensa em Quinto Varro, em Lívia, em Blandina, em Basílio, até em Rulfo, no pequeno Silvano, e na verdade, todos eles já estavam ali em espírito. Ele se lembra dos que feriram o seu coração e envia a eles pensamentos de paz e alegria. Tassiano ouve o rugido das feras, mas intimamente renovado diz para o seu filho preso ao poste. Então Tassiano estava solto com Marcelino e Quinto Celso estava preso no poste. Então ele diz para o filho: eu senti o poder do Cristo em mim e agora eu também sou cristão. Ali estava a realização do maior e mais belo sonho da vida de Quinto Celso, ou melhor, de Quinto Varro. Tassiano disse: meu filho, me ensina a orar. E apesar do fogo que já tinha sido aceso, Quinto Celso segura a dor e responde: meu pai, façamos a prece de Jesus que Blandina pronunciava: Pai nosso que estais nos céus. Tassiano, ajoelhado, acompanha todo o Pai Nosso até que a voz de Quinto Celso emudece. O rapaz havia morrido. Nisso, Tassiano sente as patas que o jogam ao chão e, após um choque rápido, ele percebe que não está mais cego. Vê seu corpo ali jogado na arena, olha para onde o filho estava e vê que do poste do martírio, não sai o espírito do filho adotivo, mas sim do seu próprio pai, Quinto Varro, que o abraça e diz: meu filho, agora poderemos trabalhar em louvores a Jesus para sempre. Tassiano beijou as mãos do pai e, quando tentava dizer algo, viu sua filha Blandina, sua amada Lívia, o velho Basílio e tantos outros. Finalmente, Quinto Varro, através de um imenso amor, conseguiu despertar o coração de Tassiano. Naquela época, antes dos espetáculos começarem, os gladiadores romanos gritavam para o imperador: Ave César, ou seja, salve César, os que vão morrer te saúdam. Pois é, mas no plano espiritual, centenas de almas radiantes seguravam o estandarte em que brilhava a saudação: Ave Cristo, os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. Quinto Varro, abraçando o filho Tassiano e rodeado por tantos amigos, avança para o alto. Lá embaixo, a crueldade, mas ao longe, no firmamento ilimitado, cuja paz retratava o amor inalterável de Deus, as estrelas brilhavam apontando aos homens de boa vontade o glorioso porvir, o glorioso futuro. Mesmo quando aqui na terra tudo parece violência e guerra calma, o amor inalterável de Deus garante que o bem vencerá. E Jesus, nosso irmão maior, está sempre ao nosso lado. Vamos em frente, né? Com confiança e alegria de servir. Um abraço bem apertado.